O texto fala que existem outros atos da história de Acabe que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. E quando nós lemos o livro de Reis e o livro de Crônicas, nós vemos que diversos outros livros paralelos são mencionados. No livro de Reis, nós não vamos abrir por conta do nosso tempo, mas no livro de Reis nós temos o livro da história dos reis de Israel, que é mencionado aqui. Nós temos o livro da história dos reis de Judá, que é mencionado, por exemplo, no 14:29. E nós temos o livro da história de Salomão, no capítulo 11, versículo 41. O que eram esses livros aí que são mencionados aqui? Esses livros eram comuns no Oriente Médio Antigo. Era comum você ter registros ali da época. Você tinha, por exemplo, na época de Ester, em Ester capítulo 10, nós lemos sobre o livro da história dos reis da Média e da Pérsia. Era um registro oficial que ficava ali no Palácio Real, ficava ali ao acesso dos secretários ali reais do palácio, e eles registravam o que acontecia ali. Então isso era comum naquela região. Pode ser que aqui nós tenhamos esse registro também, um registro oficial, um registro da corte, um registro que ficava nos palácios ao acesso dos secretários, onde eles registravam os atos ali dos reis. Ou pode ser que esses livros fossem registros dos profetas. Nós sabemos que sempre existiram ali profetas fiéis a Deus, uma linhagem de profetas fiéis a Deus, e nós vemos no livro de Crônicas vários versículos que falam: isso está no livro do profeta tal, no livro do profeta tal, o que escreveu o profeta tal. Então pode ser que não sejam documentos reais, mas documentos dos profetas, e faz bastante sentido ser isso, porque nós temos aqui alguns detalhes meio constrangedores dos reis, coisas que jogariam contra. Isso vai ficar registrado lá no palácio? Vai queimar o filme? Não pode. Então talvez fosse um registro dos profetas aqui, que era consultado pelo autor de Reis, eram documentos consultados pelo autor bíblico para registrar a sua história, com maior precisão, com maiores detalhes, até porque o autor bíblico humano que escreveu isso aqui, ele não viveu 410 anos, que é o período que cobre o livro dos reis. Certamente ele escreveu isso em algum momento dessa história, certamente um pouco mais para o final, ali, no tempo da compilação final desses dados, e ele usou esses registros para compilar essas informações. E isso nos dá uma aplicaçãozinha por tabela. Não é o objetivo do autor bíblico nos ensinar isso aqui, não é. O autor bíblico não está preocupado em nos ensinar isso, mas é uma aplicação por tabela, é uma aplicação secundária. Qual é a aplicação secundária? É simples. Os autores bíblicos, ao escrever o livro, eles tiveram trabalho intelectual. Eles usaram cabeça para escrever os seus livros. Eles fizeram pesquisa, eles usaram documentos, eles foram lá na biblioteca, deixa eu ver aqui, Jeroboão, deixa eu ver aqui, olha aqui o que o Jeroboão fez, deixa eu ver outro livro aqui, olha isso, olha que legal isso daqui, eu vou colocar isso aqui no livro. Eles usaram a cabeça, claro, eles foram guiados pelo Espírito Santo, é óbvio, mas eles foram guiados, inclusive, nesse trabalho mental, nesse trabalho intelectual. Eles usaram a cabeça para escrever o livro aqui. Eles fizeram pesquisas históricas, documentais, eles foram seletivos. Como eu sei que eles foram seletivos? Quando eu olho para o versículo 39. Que indício textual mostra para nós que eles foram seletivos, que o autor de Reis foi seletivo? Olha aí para o texto, olha para o versículo 39. O que me dá indício de que o autor bíblico foi seletivo, que ele não escreveu tudo sobre o rei Acabe? Os demais atos, ou seja, tem coisa que não entrou aí. Então ele foi seletivo. Para ser seletivo, ele usou a mente, falou: isso aqui é legal, mas eu não vou colocar isso aqui. Isso aqui não atinge o meu propósito literário. Eu vou usar outro recurso, essa outra história casa melhor aqui. Eu vou organizar isso de um jeito que faça sentido, de um jeito que exponha o que eu quero dizer. E por que esse detalhezinho, essa informaçãozinha é importante, né, nessa aplicação por tabela? Porque nós sabemos que o supremo autor das Escrituras é o Espírito Santo. Nós sabemos disso. Mas nós vemos aqui que o Espírito Santo guiou homens para desenvolver esse trabalho aqui, esse livro inspirado. O Espírito Santo guiou homens a usar a mente, usando a mente.
Eles não estavam em êxtase, eles não estavam em transe, eles não estavam rodopiando, eles não estavam se jogando no chão, eles não estavam como Chico Xavier fazendo ali psicografia, não estavam fazendo isso. Eles estavam em plena posse das suas faculdades mentais, pesquisando, estudando, entendendo a história para guiados pelo Espírito Santo, registrarem a Bíblia. E isso é importante porque hoje em dia as pessoas pensam que ser usado pelo Espírito Santo é você ficar descontrolado, é você estar fora das suas faculdades mentais, é você ficar rodando, imitando animal, você ficar falando coisas sem sentido. E eles falam, não, isso é ser usado pelo Espírito Santo. Agora, um dos maiores produtos da ação do Espírito Santo na história, que é a palavra de Deus, não foi escrita dessa maneira. A Bíblia foi escrita com homens usando as suas faculdades mentais. Se os irmãos olharem Lucas capítulo 1, os irmãos vão ver que no Novo Testamento isso é verdade também. Olha ali o Novo Testamento falando que Lucas usou a sua mente, pesquisa histórica, e o Espírito Santo guiou tudo isso. Olha só aqui, Lucas 1:1, olha só. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Ou seja, Lucas usou a sua mente. Lucas, o autor de Reis, todos os autores bíblicos estavam em plena posse de suas faculdades mentais. Eles eram homens piedosos, tementes a Deus, e a ação do Espírito Santo na vida deles se deu por meio disso aqui, não por meio do que o movimento pentecostal diz. Então nós precisamos estar atentos a isso aí, para não cairmos nesse papo que existe. O Espírito Santo não causa descontrole, pelo contrário, o Espírito Santo leva as pessoas a estudar, a se aprimorar, a se aprofundar no estudo, a escrever coisas com sentido, não a ficar falando coisas sem sentido.